Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business de hoje. Meu nome é Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar ao longo desta próxima hora de conversa que traz a você, investidor que nos acompanha, alguns dos principais nomes do mercado brasileiro, as principais companhias, sejam elas listadas ou não, para conversar sobre modelo de negócio, sobre o histórico da empresa, sobre o segmento, afinal, há muitas dificuldades e talvez oportunidades no radar. Hoje vamos conversar com a Ânima, mas antes vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. A Ânima é uma das principais empresas de educação do país. Fundada em 2003, a companhia foca na educação superior e tem em seu portfólio diversas marcas consolidadas, como São Judas e a Anhembi Morumbi. Conta com quase 400 mil alunos em sua base, em sistemas presenciais, híbridos e também de educação à distância. A companhia passou por uma reformulação do negócio e também por uma grande aquisição que pressionaram as operações nos últimos anos. Especialmente a alavancagem foi um problema enfrentado pela gestão e que começa a dar sinais de melhora. Depois de uma série de medidas, a Ânima parece ter encontrado um caminho para recuperar as operações. Se refere a 2024 como o ano da colheita. A desalavancagem e o aumento do ticket médio das verticais são objetivos perseguidos pela Ânima e que devem ser prioridade para o curto prazo da companhia. No primeiro trimestre de 2024, a empresa reverteu o prejuízo do ano passado e apresentou um lucro líquido ajustado de R$ 104 milhões. Não apenas é um resultado positivo, como também o melhor resultado para um primeiro trimestre na história da empresa. A Ânima quer voltar a crescer, mas é pressionada pelo cenário econômico, pelos obstáculos internos ainda a serem superados e pelas integrações das últimas aquisições. E para você que está nos acompanhando neste momento, se você já é velho de casa, já acompanha o BMC Business há diversas edições, sabe qual que é a minha primeira mensagem por aqui? Eu sempre vou frisá-la, eu sempre vou bater nessa tecla, porque é muito importante para quem está entrando no mercado ou quem já está há um tempo no mercado, mas ainda tem dificuldade em encontrar informações de qualidade sobre companhias de capital aberto. Lembrando, há um canal oficial de comunicação, canal de relações com investidores. Então é super fácil, basta digitar o nome da companhia no teu buscador predileto, junto de relações com investidores. Por lá nós teremos, claro, os principais resultados da empresa, o seu balanço operacional, que é divulgado trimestralmente, mas também um histórico, a sua estrutura societária, quem são os principais investidores e, claro, como funciona o seu modelo de negócios. É a mensagem primeira sempre do BMC Business. Nós queremos promover essa educação de qualidade para o mercado financeiro e trazer informações o mais apurada possível. É o principal ponto sempre da nossa trajetória por aqui. Então começamos com o canal, onde você vai encontrar informações sobre a empresa que estará conosco a partir de agora, no caso, a Ânima. Então, se você quiser acompanhar este programa na sua completude, com todos os dados em mãos, visite o canal de Relações com Investidores da Ânima. Já que eu comentei a companhia, uma das principais empresas de educação do país, vamos convidar a nossa bancada, o representante da Ânima no programa de hoje, o senhor Marcelo Bueno, CEO da Ânima e um dos fundadores da companhia. Seja bem-vindo, muito obrigado pela participação, agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite e participar aqui do BMC Business. Obrigado, Gabriel, obrigado a vocês que estão acompanhando aqui por esse canal tão importante, referência ao mercado, hoje ao Brasil. É uma grande honra estar aqui com vocês, viu? A honra é toda nossa, viu, Marcelo? Eu acho que estar com uma companhia tão longeva, com tanto tempo de mercado, que já criou muito aqui o mercado educacional brasileiro, é super importante para nós e para a nossa audiência. E, claro, praticamente todos conhecemos a empresa, mas para muitos o modelo de negócios da Ânima pode ser uma incógnita. A gente pode não entender muito bem como funciona a companhia por dentro. É para isso que eu trago aqui os representantes da empresa. E acho que é um trabalho interessante a gente descobrir como é que funciona e onde estão os principais desafios, talvez as principais oportunidades de companhias que aparecem por aqui. E eu queria já começar colocando todo mundo na mesma página e aproveitando para te fazer esta pergunta. Na tua visão, como é que eu consigo classificar a Ânima como uma companhia? Se a gente fosse colocá-la numa caixinha, como eu denominaria o setor, o segmento da Ânima? E, claro, qual que é o principal modelo de negócio? De onde vêm as principais receitas da Ânima nos modelos atuais? Já que, se a gente levar o histórico em consideração, a gente vai ficar muito tempo aqui falando sobre modelo de negócio. Por favor. Gabriel, a Ânima hoje é o maior ecossistema de educação de qualidade do Brasil.
Educação no Brasil é regional, então nós hoje temos aí as principais marcas de ensino superior de qualidade do Brasil, que cobrem aí mais de 75% do território nacional, Ou seja, são marcas que estão entregando educação de qualidade há 30, 40, 50, 90 anos nas suas praças e regiões. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós temos a Universidade de São Judas e a Universidade Anhembi Morumbi como marcas referência na educação superior de qualidade. E assim por diante nas demais regiões do Brasil. E também temos as nossas verticais de conhecimento, ou seja, são referências em áreas do saber. Então a gente começou em 2009 com a HSM, que é uma referência em gestão. A HSM se tornou a Country Partner, ou seja, o representante brasileiro e da América Latina da Singularity University. Então, a gente é o representante da Singularity no Brasil, através da HSM, da nossa vertical de gestão. Depois temos uma vertical de hospitalidade e gastronomia. Nós somos sócios dos franceses da Le Cordon Bleu, numa sociedade 50-50. Então, não sei se todos sabem, mas nós temos aqui em São Paulo, na Vila Madalena, uma escola de gastronomia que é referência mundial, ali na Rua Natingui, uma referência. E abrimos esse ano a Anhembi Morumbi também, Le Cordon Bleu, e estamos abrindo mais 4 escolas em 4 cidades do Brasil, aí daqui para frente, ao longo do ano que vem. Tá? Então, a vertical de gastronomia e hospitalidade. Depois temos a vertical de direito, que é a EBRAD, Escola Brasileira de Direito, que é uma vertical, uma referência em pós-graduações e preparatórios em direito. E temos a vertical de escolas médicas, que é a Inspirali, que é a nossa vertical de escolas médicas, que hoje congrega 15 escolas de medicina nas principais cidades e marcas do Brasil, formando um grande ecossistema também de saúde. Somos sócios da DNA Capital, do grupo DASA, da referência, para mim, um grande ecossistema de saúde, também com uma vertical na Inspirali. E isso forma um grande ecossistema que, como o Daniel Castanho, meu sócio, sempre fala, é um grande ecossistema do pós-médio, ou seja, o estudante termina o ensino médio, entra no ecossistema Ânima, nas nossas marcas, e nunca mais para de estudar. Porque ele começa na graduação e ele vai se estendendo para cursos de pós-graduação ou para cursos preparatórios, especializantes. Então, nós temos esse acompanhamento dentro do portfólio de vocês, acho que é isso. Exatamente. Hoje em dia, ou seja, o mundo está muito dinâmico. Perfeito. E as pessoas lá fora, o termo é lifelong learning, ou seja, educação para o resto da vida. Então, você entra e nunca mais para de estudar. Então, o nosso currículo, ele é um currículo por competências, híbrido por nanocertificações, como um Lego. Então, você vai fazendo suas nanocertificações e vai montando o seu Lego, a sua trilha formativa. E aí ela vira uma graduação bacharelado, ela vira uma graduação tecnológica, ela vira uma pós-graduação lato sensu, vira uma pós-graduação estrito sensu, e assim por diante você vai estudando e nunca mais para de estudar. Porque eu acho que hoje em dia a gente tem que cada vez mais ir se reciclando, se renovando, e se preparando para um futuro que está aí cada vez mais dinâmico. Exatamente, a tecnologia ela me deu uma bagunçada nas organizações de tempo. A gente, um profissional antigamente ele fazia um estudo que ele perdurava por bastante tempo, as técnicas elas permaneciam. Hoje as técnicas elas são aprimoradas, talvez a tecnologia que surge no ano pode mudar completamente uma profissão. A gente está vivendo isso de forma bastante intensa nestes últimos anos, inclusive com novas tecnologias de inteligência artificial, de machine learning. Nós temos diversas tecnologias que estão mudando as profissões. Então é sempre bom estar atualizado e se atualizando com o tempo. E aí eu posso caracterizar como uma empresa focada na educação superior, eu posso colocar dessa forma, só para a gente desenhar aqui um boneco para quem está nos assistindo. Vocês focam justamente a partir da graduação ali do ensino médio e vão até o infinito, a eternidade no conceito de vocês. Por isso que é bom conversar com pessoas inteligentes, é isso mesmo, Ou seja, o pós-médio, o estudante termina o ensino médio, entra no ensino superior, no ecossistema e nunca mais para de estudar. Entendi, perfeito. Essa é a lógica. Montar esse personagem da Ânima para quem está nos assistindo, conseguir, claro, posicioná-la no segmento
e entender o que nós vamos falar a partir de agora, que é de modelo operacional, como vocês estão organizando todas essas verticais dentro do portfólio. Primeiro, acho que uma pergunta óbvia, eu até conversava com o pessoal da comunicação antes de nós começarmos o programa, nós temos um ponto que ele é divisivo para diversos segmentos, para diferentes setores. E para a sociedade como um todo, que foi justamente a pandemia. Eu queria justamente levantar este ponto, mesmo que ainda um pouco distante, foi lá em 2020, 2021, mas os efeitos ainda estão sendo sentidos e não sei se vamos retornar ao patamar pré-pandemia com algumas dessas organizações. O que mudou na estrutura Ânima? Falar de negócio a gente fala daqui para frente, mas eu queria entender um pouco mais sobre o que mudou na concepção da empresa de vocês a partir da pandemia, porque eu imagino ser um ponto de virada assim, que não tem como voltar, é algo transformacional. Eu me formei durante a pandemia, então vivi na pele essa mudança durante a crise sanitária. Primeiro, para a gente entender o que era a Ânima antes da pandemia e agora essa reorganização, talvez essa mudança depois da crise sanitária, por favor. Acho que é interessante essa pergunta e eu gosto muito de contar histórias, né? Ou seja, o que a gente viveu, né? E eu não posso dizer aqui que a gente previu que aconteceria uma pandemia. Isso não é por aí. Mas o que acontece? Né? Lá para 2016, 2017, nós pedimos ajuda aí para a HSM, a nossa vertical de gestão. Sim. E a gente estava vendo em outros setores, em especial, vamos dizer, o setor do varejo. O varejo, naquela época, estava mudando daquela dicotomia entre venda online e venda presencial, como se fossem mundos distintos, e optando naquele momento para o omnichannel. O Gabriel não acorda de manhã e fala, vou comprar um televisor online. Você vai comprar um televisor como lhe for mais conveniente. Você pode ir na loja, pode experimentar, comprar lá, receber em casa, pode comprar em casa, buscar. Tanto faz, né? Então, a omnicanalidade, né? Ou seja, omnichannel. A gente olhou aquilo e falou, olha, a educação não vai ser diferente. A educação vai ser híbrida. Né? E eu, quando assumi como CEO, há um pouco mais de 6 anos atrás, eu encontrei, por incrível que pareça, 3 ânimas. Né? Uma ânima core business, ou seja, uma ânima presencial. Né? Depois uma ânima semi-presencial e uma ânima EAD, vinda de umas aquisições que nós tínhamos feito, majoritariamente lá em EAD. E a gente falou, pô, isso aqui não pode, isso aqui tem que ser uma coisa só. Né? Nós brincávamos na época que nós íamos ter um chassi único, né? E que o estudante iria usar mais ou menos tecnologia de acordo com a sua necessidade individual de aprendizagem. Né? Se você viaja muito, você vai usar mais tecnologia e menos presencialidade. Se você faz uma medicina, um curso de saúde, você vai querer usar mais presencialidade e menos tecnologia. Depende de cada relação individual. E nós preparamos a Ânima para esse mundo. Né? Brincávamos na época que a gente achava que um dia ia ser igual um joystick. O estudante iria escolher quando ele quer usar de tecnologia como um joystick. Entendi. E nada trivial, sabe? Tivemos que montar um chassi único, o currículo E2A, que é o ecossistema Ânima de aprendizagem, um currículo único, híbrido, né? Capacitar professor, treinar milhões de reais em treinamento de professores para aprender a usar tecnologia. E aí veio aquela sexta-feira 13 de março de 2020. Né? E eu estava já em casa e recebi um telefonema que, na época, o nosso principal campus, na época o maior campus, não o principal, o maior campus da época, o campus da São Judas, na Moca, que tinha 20 mil estudantes na época, teve o primeiro protocolo de Covid. E nós, em 5 dias, Gabriel, colocamos, na época, nossos 145 mil estudantes para estudar em segurança, em suas casas, com o joystick, 100% uso de tecnologia. Né? Naquela noite, o governador de São Paulo foi em rede nacional e fechou as escolas de São Paulo. Eu estive conversando com o CEO de uma grande plataforma dessa, que ele me disse que a Ânima foi o primeiro grupo educacional do Brasil e talvez um dos primeiros do mundo a ter colocado seus estudantes em plataforma tecnológica com segurança, usando tecnologia. Né? E aí fizemos isso em 5 dias. E interessante porque, diferentemente de outros setores, vamos dar o exemplo da aviação, por exemplo, ou hotéis, todo mundo fechou. Os aviões pararam de voar e foram para os hangares. Não tem como fazer um hotel híbrido, né? Não é? Olha, eu vou te mandar uma imagem aqui. Imagina que você está em Roma viajando. Você não consegue fazer isso. Os hotéis fecharam, né? As pessoas foram para casa. Porém, na educação, olha só, o mesmo setor, nós vimos 3 situações diametralmente opostas. Poucos grupos que
como nós vimos investindo há anos, nessa integração, acreditando na hibridez, no currículo híbrido e no tal do joystick, e que conseguimos colocar os estudantes em segurança, recebendo educação de qualidade. Depois, um outro cluster de escolas que não tentaram fazer isso e acabaram oferecendo um EAD de ticket baixo para um estudante que não tinha comprado aquela experiência. E um terceiro grupo que fechou. E ficou fechado durante toda a pandemia. Então, vocês que estão aí acompanhando, reparem só que situação. Mesmo setor, 3 situações diametralmente opostas. Quando nós percebemos, nós falamos, olha, primeiro, vamos ajudar o Brasil, né? Nossa missão é transformar o país pela educação. Então, nós começamos a ligar para as escolas que estavam fechadas e falamos, olha, usem a nossa plataforma, né? Isso aqui vai ser uso nosso, estamos em guerra, né? A pandemia. Nós conseguimos fazer, acho que 2 contratos, mas discutei de alguns reitores, Marcelo, como é que eu vou usar a sua marca? Eu falei, não é questão de marca. Quando os aliados desembarcaram na Normandia, não queria saber se ele era americano, se ele era inglês ou se ele era brasileiro. Ele estava lá para salvar a guerra, acabar com a guerra. Então nós temos que resolver aqui, ajudar os alunos. Se é a minha plataforma ou a sua, para mim, nesse momento, não interessa. Então, essa foi a nossa abordagem. E depois nós também levamos aí as nossas matrículas até o último dia possível, para que aqueles estudantes que estavam na iminência de perder seu sonho, a gente pudesse acolhê-los e ajudá-los a continuar estudando. Tá? Então, de fato, foi uma situação muito, muito, muito crítica, mas a Ânima estava preparada para isso, talvez como quase ninguém. Né? No retorno, né, ao campus, à vida normal, vamos dizer assim, o pós-pandemia, até tinha na época que falavam assim, o novo normal, né, essa coisa. Exato. Nós percebemos que o estudante, hoje em dia, ele está usando mais ou menos tecnologia de acordo com a área do saber. Então, aquela hipótese ela é verdadeira. Então, você não tem talvez um formato ali para ser aplicado para todos os cursos dentro da sua plataforma? Não tem. Aí o que acontece? Hoje, nós somos regulados, o Ministério da Educação ele tem lá as suas regras que, na minha opinião, devem estar sendo revisitadas, né? Porque um curso 60-40, então ele é presencial, ele pode ter, ou para ser a dele é 30-70, e o 50-50 não existe, sabe? Então, por que 50? Por que 30? Então, a gente tem visto que o estudante, de acordo com a área do conhecimento, ele está usando mais ou menos tecnologia, indo mais ou menos no campus. Então, a área da saúde, o estudante quer ir quase todo dia no campus. Outras áreas, ele quer ir todo dia. A área de TI, de coding, ele não quer ir para o campus, ele quer ir pouco. Então, a gente acha que cada vez mais essa é uma tendência. 2, o campus universitário, ele sempre vai ser importante. A gente vai querer cada vez sempre conviver, sempre interagir, mas é uma experiência rica, diferente. Se eu posso fazer em casa, se eu posso fazer do meu escritório, se eu não preciso ir ao campus, para que eu vou? Eu tenho que ir para fazer diferente, eu tenho que ir para valer a pena, eu tenho que ir para conviver, para fazer trabalho em grupo, para fazer trabalho em equipe, para entrar em laboratório, para fazer anatomia. É disso que a gente está falando. Então, eu acho que o campus universitário vai ser cada vez mais importante, só que diferente a utilização. Tá? Aquela sala de aula, que você chega aquele campus com milhares de salas de aula, que o professor entra e dá uma aula expositiva, unidirecional, ele não vai precisar mais fazer isso. Ele faz pela plataforma, no modelo assíncrono, e o estudante não precisa sair de casa. Né? Então, eu acho que esses são os aprendizados que nós temos visto e vivido, né? Então, cada vez mais, eu acho que essa é a tendência. Perfeito. Então, a gente tem que aqui quebrar mitos, sabe? Tudo vai virar EAD. Não acredito, tá? Segundo, não é se é EAD ou presencial, é o uso de tecnologia que pode facilitar a sua vida, que pode fazer uma experiência melhor através da tecnologia, que pode valer mais. Essa história de que o EAD vale R$200, cara, não é por aí. Ele pode valer R$200 para uma experiência inclusiva, para alguém que só pode pagar 200. Mas eu posso querer pagar muito mais do que isso através de boa tecnologia, justamente facilitando a minha vida. Essa pergunta que eu queria fazer, porque nós classificamos no começo desse programa a Ânima como um ecossistema de educação de qualidade. Acho que foram essas as palavras que o senhor utilizou aqui no comecinho da nossa conversa. E eu queria justamente entender se há como, porque há esse imaginário coletivo sobre educação EAD, você integrar uma educação
com a utilização das plataformas digitais, com essa qualidade que vocês buscam há mais de 20 anos aí no mercado. Então, há como aplicar a qualidade, tida como a qualidade da Ânima, que se descreve como um ecossistema de educação de qualidade, para cursos EAD, porque justamente nós temos uma representatividade menor do EAD no portfólio de vocês, nós temos um ticket médio menor, então como é que vocês vão conseguir aproximar esses dois universos que eram totalmente distantes antes da pandemia, estão se integrando, mas a meu ver não estão totalmente integrados. Eu não sei se é a mesma avaliação do senhor. É a mesma avaliação, né, com certeza. E a nossa visão é que, inclusive, o Ministério da Educação já tem demonstrado um direcionamento para cada vez mais exigir qualidade das ofertas, em especial as ofertas EAD. Perfeito. Isso aí já acabou de sair em portarias nesse sentido. A gente acredita cada vez mais nisso. E, na nossa crença, a discussão não é se é EAD ou se é presencial. Essa não é a discussão. A discussão é se você usa mais ou menos tecnologia, se você vai ter uma experiência síncrona ou assíncrona, se você vai ter uma experiência na qual há participação ou não participação, como é que funciona isso? Então, e aí você vai usar cada modalidade de acordo com aquela conveniência no processo formativo. Isso vai melhorar a sua vida, né? Então, a tecnologia ela veio para melhorar e para ser utilizada em benefício da relação de aprendizagem. Isso tem valor, né? Educação não tem preço, educação tem valor. Educação é para o resto da vida. Você vai no melhor que você conseguir ir, né? Então, a gente tem que olhar e falar, olha, o acesso é uma questão importante no Brasil? É muito importante. Tem milhões de brasileiros e brasileiras que ainda não têm condição de estudar. E aí, para acessar e dar acesso a essa grande parcela da população brasileira, e o Brasil só vai ser um país melhor se nós olharmos a educação para valer como política de Estado, então nós temos que olhar o acesso. O acesso passa por políticas governamentais, financiamento privado e também ofertas mais acessíveis, né? Então, o EAD atual, dentro do ecossistema, na minha interpretação, Ânima, ele é uma porta de acesso, né, para alguém que entra no ecossistema e nunca mais para de estudar, até fazer a medicina. Então, nós estamos preparados para esse mundo. Entendi. Tá? Nós fizemos 21 anos agora, no dia 6 de maio, que fundamos a Ânima, foi o primeiro M&A do Brasil. Educação naquela época não era nem um setor da economia brasileira. Nós começamos aqui, a gente pode falar esses termos, nós fomos um first mover, né? Aí há 21 anos atrás. E aí, Gabriel, se eu estivesse aqui há 10 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, perfeito. A pergunta mais difícil que você ia me fazer era assim, Marcelo, é possível você entregar educação de qualidade para o maior número de brasileiros, com escala? É difícil, porque a gente sempre, até então nós tínhamos, se você pegasse um gráfico aqui Y e X, aqui vamos dizer, impacto na sociedade ou nas pessoas, e aqui número de pessoas, de alunos, você até então tinha, em linhas gerais, tá? Quem tinha muito impacto em pouco aluno, tá? Então, instituições que têm muito impacto, muita relevância, mas com pouco aluno, né? Tem vários exemplos aqui no estado de São Paulo, em São José dos Campos, tem vários exemplos aí que são referências, mas impactam poucos alunos. E você tinha instituições que impactam muitos alunos. E a Ânima tinha a proposta de impactar muito e muito aluno, né? Fazer aquilo. Né? Hoje a gente consegue provar que é possível. Hoje a Ânima conseguiu mostrar ao Brasil, mostrar ao mercado de capitais, mostrar a todos nós que sim, é possível se entregar educação de qualidade por um maior número de brasileiros. Mesmo com todas essas transformações, Marcelo, a entrega da educação, principalmente em nível superior aos brasileiros, ainda é muito distante do ideal. Se imagina, para o setor de educação, uma oportunidade. Por quê? Porque você tem mais mercado a ser explorado, no entanto, há dificuldade de acessar este mercado. Você mencionava até uma menção que eu acho importante a gente ressaltar aqui, a educação ela não tem preço, ela tem valor. Como entregar este mesmo valor, sendo que no Brasil a gente ainda tem muitas dificuldades para acessar a população que não consegue fazer uma faculdade, não consegue partir para um curso de graduação ou até de níveis superiores à graduação. Quais os principais problemas, quais os principais impeditivos que nós temos hoje no mercado brasileiro que ainda limitam o setor de educação a uma pequena parcela da nossa população? Olha, eu vou dar alguns exemplos que aí acho que a gente pode ser didático. Nada melhor do que
contar o que a gente viveu. Lá, então, nós tínhamos acabado de fundar a Ânima e lá para 2004, nós sentamos os fundadores da Ânima e tínhamos diante de nós a seguinte situação. Em linhas gerais, um estudante que chegava com gravíssimas dificuldades em português e matemática. Gravíssima dificuldade. E aí nós tínhamos duas alternativas a fazer. Ou a gente subia a barra, ou a gente encarava o problema. Isso tem a ver com a minha pontuação anterior. Perfeito. Então, ou você sobe a barra e seleciona os melhores, ou você encara o problema. E a nossa decisão foi encarar o problema. E encarar o problema passa, primeiro, por coragem, mas principalmente por investir, colocar nivelamento obrigatório, ou seja, dentro dos currículos, os estudantes, ao entrarem no ecossistema, eles têm que fazer nivelamento. Na época era cálculo 1, cálculo 2, as engenharias, cálculo 3, revisão, reforço. Não é reforço em matemática, é raciocínio lógico 1, raciocínio lógico 2. Não é português, não, é linguagem, ou seja, passa por interpretação de texto, oratória, escrita, gramática. Ou seja, você é obrigado a refazer e se nivelar para poder seguir. E a gente está fazendo isso há 21 anos. E é possível. Então, passa por você investir centenas de milhões em tecnologia, investir centenas de milhões em formação de professores. Para quê? Para que esse aluno, ao chegar com aquelas dificuldades, ele possa ser acolhido, e vencer na vida, e ser preparado para isso. E a gente tem feito isso. Então, acho que essa é uma coisa importante. Então, estudante em linhas gerais. A gente tomou essa decisão em 2004, um exemplo claro. Segundo exemplo, eu lembro que em 2004 também o governo federal criou o ProUni, que para mim é o principal programa social do governo, essa é a minha opinião. E eu, na época, escutei de várias pessoas famosas, uns já não estão mais aqui, dizendo, não, esse ProUni vai estragar as salas de aula. E eu falei, vocês são loucos, esses alunos são brilhantes. E a convivência de um aluno que chega num carro de luxo para um aluno que vem do ProUni vai ser riquíssima para os dois lados na sala de aula. E aí eu tive a comemoração, acho que de 2 milhões de estudantes do ProUni no governo há um tempo atrás, e dei esse depoimento, publicamente. Falei, olha, se você pegar o cluster estatístico de alunos mais bem avaliados dentro de toda a Ânima, com maior frequência e maior nota, são os alunos do ProUni. Por quê? Porque eles dão muito valor. Porque eles são 1 em 4 na família, 1 em 5. Eles estudam e trabalham. Então, eles estudam, o mais importante para eles é estudar, eles sabem, têm consciência que a educação vai mudar a vida deles, só que eles têm que trabalhar para pagar, ou têm que ter o ProUni para pagar, eles têm que vencer na vida. E esse senso de urgência, de gana, de valor, de valorização, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença para esse público, que é uma grande maioria dos brasileiros. Se você pegar a penetração da população brasileira de 17 a 24 anos no ensino superior, é baixíssima, é entre 20 e 20 e poucos por cento hoje em dia. Tinha a meta de chegar em 40, então estamos longe disso. Então nós temos que encarar a educação para valer. E acho que a Ânima hoje é uma referência, que mostra que é possível fazer isso. Tudo bem, estamos em 400 mil estudantes, 400 mil famílias, 400 mil sonhos, mas já é um número interessante e principalmente mostra que é possível. Perfeito, nós falamos um pouquinho sobre penetração, que é baixíssima neste grupo, pouco mais de 20%, é realmente bem aquém do desejável para o país. A captura deste estudante é muito importante. Agora, a manutenção do estudante dentro do ecossistema de educação é também tão importante quanto. E nós temos, claro, uma evasão importante, vem diminuindo ao longo dos trimestres. Eu queria entender, na sua visão e na visão da Ânima, do grupo, claro, eu acredito que aqui nós tenhamos motivos diferentes para evasão nas diferentes verticais que vocês atuam. Mas o que motiva principalmente a evasão de um aluno do ecossistema de educação? São questões financeiras, são questões organizacionais do ecossistema de educação. Como você imagina isso a ser um problema combatido dentro do próprio portfólio, por favor? Gabriel, a resposta mais fácil para ser feita é falar que a evasão é financeira. Isso não é verdade. Tanto que o problema hoje seríssimo, da vez mais sérios que existe na educação brasileira, é a evasão nas escolas públicas. A evasão nas federais e nas estaduais, ela é altíssima e é de graça. Então, é uma questão estrutural que tem que ser debatida e acho que vale uma conversa específica sobre isso. E o dia que vocês quiserem eu volto aqui para falar sobre isso. Já está convidado, por favor. Mas sob a nossa perspectiva,
a gente acha que, primeiro, a educação ela não é mais uma educação conteudista, ela é uma educação por competências, né? E a gente tem que formar as competências que o estudante precisa para um futuro, seja ele qual for, né? Então a gente fez uma pesquisa recentemente e grande parte das escolas que estavam colocando propaganda era dizer, eu preparo o Gabriel para o futuro, eu preparo você para o futuro que vier, você vai ser aqui, você vai vencer no futuro. Isso causa, a gente percebeu na pesquisa, uma grande ansiedade no jovem, né? Então, a nossa ideia, e o que a gente tem percebido, é que a gente tem que preparar o jovem para o futuro, seja ele qual for, né? Ninguém sabe qual vai ser o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos, ninguém sabia que ia vir uma pandemia. Você tem que estar preparado agora para um futuro, seja ele qual for. E isso passa por competências perenes, e não mais por conteúdo. Porque o conteúdo está na internet, em qualquer lugar. Então, o jovem tem que chegar na universidade e saber que ali ele vai ser preparado, vai ganhar competências e vai trabalhar competências para encarar o futuro, seja ele qual for. Começa por aí. O que é isso? Isso é trabalhar em equipe, isso é altruísmo, isso é diversidade, isso é aprender a fazer o debate, né? Hoje em dia a sociedade está desse jeito, ou você é A ou você é Z. Isso não existe. Essa violência que existe aqui, da falta do debate, a falta de você se colocar no lugar do outro, é na universidade que eles vão exercitar e aprender isso, né? A universidade é o lugar do diverso. Você não pode dizer que a pessoa diferente ela é errada ou certa, não existe isso. Então é desse lugar que nós estamos falando. Se você começa a trabalhar isso e o jovem começa a ver significado no que ele está fazendo, né, ele não evade, né, ele não evade. Então, mas é um dia a dia, você tem que fazer isso aí, são várias, não tem uma bala de prata, não tem, na nossa cabeça tem uma série de alternativas que fazem com que o jovem não saia, não desista do seu sonho, né, continue conosco. Ele tem que ver significado. A educação tem que estar próximo das empresas do setor produtivo. Essa história de você formar alguém para aprender a trabalhar depois de formado, fazer um programa de trainee, isso é um contrassenso. E tem que no primeiro dia botar a mão na prática, em qualquer área do saber, ir para as empresas. Então nós temos isso nos nossos currículos, né? O currículo da Ânima é um currículo que fomenta isso, né? Questão da saúde mental, né? Hoje pós-pandemia, isso é claro, né? Claro. Então, temos que encarar isso dentro dos currículos. Então, a Ânima tem dentro dos currículos dela questões da saúde mental, né? Então, o trabalho voluntário, o trabalho que chama-se extensão universitária. A extensão universitária da Ânima é dentro do currículo. Então, o jovem tem que fazer extensão, tem que ir na comunidade, tem que ir no SUS, tem que trabalhar na extensão dentro do currículo de formação dele. E aí ele se sente valorizado, aí ele vê significado, ele não evade. Financeiro, você tem que achar caminhos, você tem que contar com o governo, tem que contar com financiamento privado, tem que contar com bolsa trabalho, tem que achar caminhos para que as pessoas, ao terem dificuldade financeira, não desistam dos seus sonhos. Então, acho que é por aí que a gente tem conseguido manter a evasão e a inadimplência da Ânima cada vez em patamares menores. Perfeito. Sobre este assunto ainda tenho diversas perguntas, inclusive sobre novas medidas que estão sendo tomadas dentro do portfólio, mas nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, no segundo bloco deste programa, nós falaremos sobre 2024. A Ânima, no seu primeiro resultado deste ano, categorizou o ano como o ano da colheita. Afinal, o que será colhido ao longo destes próximos meses, nós vamos descobrir depois de um rápido intervalo comercial. Não saia daí, o BMC Business já está de volta. Estamos de volta ao BMC Business, desta vez conversando com a Ânima. Gostaria de convidar de volta aqui à nossa tela Marcelo Bueno, CEO da companhia, um dos fundadores da empresa. Seja bem-vindo novamente. Eu comentei no primeiro bloco sobre o ano da colheita para a Ânima. Nós tivemos, claro, diversas dificuldades operacionais para o segmento. Tivemos uma pandemia
no meio do caminho, nós tivemos a conjunção de alguns fatores, uma boa aquisição da companhia, e eu falo em números, porque realmente foi uma aquisição bastante grandiosa, coordenada com esse movimento de pandemia. Então, nós tivemos diversas dificuldades operacionais que foram enxergadas nestes últimos anos, inclusive isso reflete no preço da ação, foi muito descontada nestes últimos trimestres. E eu gostaria de saber justamente o que vocês enxergam neste 2024 para classificá-lo como o ano da colheita, o que foi feito nos anos anteriores que agora trará estes resultados à companhia e aos seus acionistas. Olha, essa é uma excelente pergunta. A gente tem externalizado essa terminologia, né? Mas eu acho importante a gente pensar o seguinte, né? De fato, ocorreu uma pandemia, nós fizemos um movimento importantíssimo ao longo da pandemia, fizemos 2 follow-ons da pandemia, fizemos aí um movimento transformacional, um sonho antigo nosso, que foi a aquisição dos ativos brasileiros da Laureate. E eu falei no começo do programa aqui que nós fizemos o primeiro M&A do Brasil. Eu, antes de estar como CEO, eu toquei essa área de expansão orgânica e inorgânica, ou seja, abertura de unidades e M&As por mais de 10 anos. E sempre sustentamos que, na nossa visão, a transação de maior geração de valor no ensino superior brasileiro seria a união da Laureate com a Ânima, a Laureate Brasil com a Ânima. E nós realizamos esse sonho em plena pandemia. E aí, você que está vendo aqui, Gabriel, você não tem nenhuma obrigação de entender o que é isso, mas você integrar uma companhia dessa, você sair de 19 sistemas operacionais para 6, uma virada de ano, ou seja, nós dormimos 31 de dezembro de 21, com 19 sistemas operacionais, e acordamos 1º de janeiro de 2022 com 6 sistemas operacionais. Então, é um baque, né? Um choque. Não é fácil, né? Não é de forma alguma. E aí, nós fizemos uma transação, que é uma transação para ter ocorrido, ela foi feita uma transação em cash, ou seja, em dinheiro, porque o americano está desinvestindo, né? E nós tivemos apoio de grandes bancos aí pela nossa credibilidade, só que num Selic de 2%. E o Selic foi a 14, quase 15%, aí em menos de 6 meses subiu com essa velocidade, né? E aí a gente, diante desse cenário, nós tivemos que readequar a companhia para esse cenário, né? E aí, como CEO, eu me vi na posição, inclusive com o dever fiduciário, de tomar as medidas necessárias, ou liderar uma equipe maravilhosa, para que tomássemos as medidas necessárias para que a companhia desalavancasse organicamente, sem depender de fatores externos, sem depender de melhora econômica, sem depender de queda de taxa de juros, sem depender de nada. Ou seja, nós temos a obrigação, como acionistas, como fundadores, como CEO da companhia, de botar a companhia no local que ela tem que estar por si própria, né? Essa foi a nossa lógica. Isso aqui não é fácil de fazer. Entregar mais de 15 prédios, fechar a unidade, demitir centenas de pessoas, né? E esse trabalho foi feito, né? Um trabalho que não é a integração de sistemas, e aí nós terminamos esse trabalho agora no final do ano passado. Concluímos com a última integração de sistema, que foi o ERP, que foi uma integração difícil, porque a Ânima tinha um ERP que estava sendo descontinuado, a Laureate tinha um ERP também que estava sendo descontinuado, ou seja, a gente teve que tirar 2 e botar um novo, né? Não é trivial. Então nós terminamos isso no final do ano passado, né? E superamos os covenants que tínhamos com os bancos um trimestre anterior. Ou seja, muita gente apostou que a Ânima não iria cumprir covenant. Eu, como CEO, não podia falar nada. O máximo que eu podia dizer é falar, olha, nós nunca atrasamos um salário, nós nunca atrasamos um banco, nós não vamos descumprir covenant. E nós superamos os covenants um trimestre anterior. Agora, nesse último trimestre, nós já batemos o covenant que temos aqui para o meio do ano, né? Então, a companhia conseguiu fazer isso, fizemos todo o reperfilamento de sua dívida, renegociação, que é o liability management, que chama o termo técnico, né? E agora a companhia está pronta para alçar novos voos e para cuidar de crescimento, né? De top line, né? Ou seja, retomar o crescimento. Nós temos os sistemas agora para retomar o crescimento dos nossos tickets para posicionamento correto, nós temos condição de pensar em crescimentos aí de forma orgânica também, e intensificar agora uma agenda de desalavancagem inorgânica. Por quê? Porque a gente pode desalavancar mais rápido, né? E aí sim
deixar a companhia ainda mais leve. Perfeito. A gente falou sobre covenants, eu não quero saber até onde a companhia quer ir, até agora. Então vocês têm os covenants, vocês têm as obrigações da companhia, e aí eu não quero saber isso na minha próxima pergunta. Eu quero saber o que é ideal para a companhia. Ainda temos uma alavancagem que beira os 3 vezes dívida líquida e EBITDA. Então, o que é confortável para a empresa, o que seria um cenário confortável, até onde vocês querem ir? Não estou querendo guidance de quanto vai chegar no final do ano, daqui 6 meses, mas o que é normal para a Ânima, em termos assim gerais, para o investidor se acostumar talvez com o nível de alavancagem permitido e tolerado por vocês? Então, nós tínhamos um covenant de 3,5, nós superamos ele com um trimestre anterior. Perfeito. Temos um covenant de 3 agora, superamos ele agora, estamos abaixo de 3. Certo. E a companhia vai continuar essa tendência. Então, com isso, eu estou tranquilo, estou dizendo, Entendi. Essa missão foi cumprida, né? Ou seja, desalavancar a companhia organicamente e cumprir os covenants, superando as expectativas de mercado. Tá? Perfeito. Então, como CEO, acho que esse é um papel importante. Como acionista e também como CEO, eu vejo que uma companhia aí deve trabalhar, ter uma tendência de trabalhar aí abaixo de 2, entre 2, abaixo de 2. Nós vamos chegar nisso aí, e aí a companhia vai estar levinha para seguir a sua trajetória, gerar valor para todos nós, acionistas, alunos, professores, para o Brasil. Acho que essa é a nossa tendência, tá? Certíssimo. E aí, por exemplo, as estratégias a serem alçadas para este ritmo de desalavancagem continuar. Nós já saímos de um patamar bastante mais alto, voltamos, retornamos aí a um patamar próximo de 3, 2,90, se eu não estou enganado, a última alavancagem publicada no final do trimestre passado. E eu queria entender um pouquinho sobre estratégias. Há também, claro, a geração de caixa dentro da empresa, a estratégia de desalavancagem orgânica da companhia. Vocês fizeram uma venda importante de parte da Inspirali por R$1 bilhão aproximadamente, então é um valor interessante que entra no caixa da companhia para auxiliar nessa reorganização financeira. Este movimento pode continuar? Vocês enxergam outras oportunidades com um portfólio bastante amplo que a Ânima tem hoje disponível para talvez operações parecidas como a que vimos com a Inspirali? Claro, são operações diferentes, são modelos distintos de negócio, mas há isso no radar de vocês? Com certeza. Eu acho que é importante a gente ser cada vez mais procurar ser didático aqui, né? Perfeito. Como eu falei, a energia que nós colocamos, e eu quero sempre saudar a equipe maravilhosa que nós temos na Ânima, foi uma energia para geração de caixa. A companhia tem que gerar caixa para que ela possa pagar suas dívidas, honrar suas obrigações, cumprir os seus covenants, né? Se vocês analisarem com diligência os números do agora recém-divulgados, né, você vai perceber que nós baixamos, aí, acho que, se não me engano, são R$100 milhões da dívida líquida. Né? Então, se você vai baixando sua dívida líquida, você vai baixando a despesa financeira e você entra num efeito catapulta, que pouca gente está precificando e quantificando isso. Ou seja, só organicamente a companhia vai gerar caixa, gerar mais EBITDA, colher sinergias, diminuindo a sua dívida líquida, e isso aí tem menos dívida líquida, menos custo de capital, menos despesa financeira, e aí você vai alavancando. Esse é um caminho. Agora, a gente pode também fazer isso mais rápido, inclusive, que é essas análises de caminhos e alternativas, porque é chamado de desalavancagem inorgânica. Né? E nós estamos analisando algumas alternativas importantes sobre isso, e botando toda a energia nesse movimento. Porque se eu fizer isso mais rápido, esse efeito de catapulta é mais rápido ainda. Perfeito. Tá? Então essa é a lógica que está na mesa hoje no meu mandato. Tá? O meu mandato do meu conselho está por esse caminho aí. Com relação à Inspirali, a Inspirali é uma joia, ou seja, é uma rede, é um ecossistema de escolas médicas e de lifelong learning na medicina irreplicável. Nós estamos nas melhores cidades, com as melhores marcas. Né? A companhia está preparada para acessar o mercado de capitais, porque o mercado de capitais é um meio para que a companhia se perenize, né? Foi assim com a Ânima e assim pode ser com a Inspirali. E a nossa escolha, a gente sempre teve essa linha de pensamento de escolher um sócio. Então nós escolhemos a DNA, a companhia estava pronta para ser listada, para abrir capital, ela estava pronta, isso aí é público. Então nós deixamos de abrir capital para escolher um sócio e trazer um sócio estratégico. E nós trouxemos aí a DNA Capital, que é vamos dizer, o braço de investimentos, braço de investimentos aí da família Bueno, dos fundadores aí da Amil,
e que são pessoas extremamente do bem, gente que tem os mesmos valores que a gente, e tem um ecossistema, que é o ecossistema DASA, e o ecossistema agora que está cada vez ficando mais forte, com os movimentos que eles têm feito, e esse ecossistema estrategicamente foi escolhido a dedo para apoiar a Inspirali não só em capital, mas também nisso. E foi a decisão correta. Né? Então hoje a companhia está pronta para a gente pensar em outros caminhos que poderiam ser uma evolução nesse processo. Perfeito. Você mencionava que a empresa, uma delas, estava pronta para abrir capital. No caso da Inspirali, nós já temos registro, inclusive é de companhia aberta, permissão para emitir ações. Falou que, por enquanto, é descartado este cenário, pelo menos com este primeiro movimento de junção com a DNA. A gente pode descartar já para daqui a um tempo, talvez? Ainda está no radar a abertura de capital da Inspirali? Ô Gabriel, o mercado está fechado. Né? Infelizmente, a gente tem vivido situações aí que o Brasil está perdendo oportunidades. Né? Espero que isso vai modificar, né? Isso não dura para sempre, essa oportunidade. E acho que a companhia tem que estar pronta. Né? O mercado de capitais é assim, né? igual a onda. Vem a onda, você tem que surfar nela, né? E pegar aquela onda, e de preferência a melhor onda. Então a gente tem que estar pronto para acessar o mercado de capitais. Esse é o mandato que eu participo do conselho da Inspirali, que o conselho da Inspirali passou para a gestão. Se vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, é outra discussão. Acho que é importante você estar preparado para se aquela boa oportunidade, como meio, não como fim, aparecer e fizer sentido, a gente tem que estar preparado para isso. A vontade existe, depende Sempre. Talvez da disposição do mercado, porque a gente não tem nenhum IPO, só lembrando aqui, desde 2021, então já faz bastante tempo. É uma tristeza ver essa situação, né? Espero que isso mude e deve mudar, né? Não há mal que dure para sempre. Né? Então, isso mudando, a companhia está pronta. Está pronta para acessar o mercado e para poder crescer mais, gerar mais valor para os seus acionistas, para ela própria, para os seus estudantes. Perfeito. E aí, olhando, agora vou puxar um ponto que você levantou em algumas respostas aqui anteriores, falando sobre objetivos claros daqui para frente. Nós temos a desalavancagem, talvez até de forma inorgânica, está sob estudo, com a venda de alguns ativos, a venda parcial de alguns ativos, como aconteceu com a Inspirali recentemente. Acho que isso está sob a mesa. Há alguns candidatos que o mercado já tem na cabeça, mas a gente deixa isso para uma próxima conversa. Eu queria puxar justamente parte destes objetivos. O senhor mencionava que essa desalavancagem ela vai abrir espaço para crescimento, o retorno do crescimento à Ânima. Este crescimento ele vai ter foco em quê? Vocês querem aumentar o número de alunos? Querem aumentar o ticket médio? Qual que é o foco da empresa quando a gente imagina uma Ânima crescente neste ciclo de expansão que pode acontecer quando o ativo voltar a desalavancar ou a empresa voltar a se desalavancar uma zona confortável? Gabriel, e você que está nos acompanhando aqui, primeiro, eu falei que nós colocamos muita energia para uma agenda de desalavancagem, né? Uma agenda de geração de caixa e de medidas que não são medidas agradáveis de serem feitas, né? Que nós temos que fazer. Né? E eu, como brasileiro, espero que o nosso país faça. Né? Cortar despesas, né? Cortar estruturas, simplificar estruturas. Isso é necessário ser feito. Só que isso aí tem que ser feito sempre que preciso, mas isso não gera esperança. Isso tem um tempo para fazer. Né? Ou seja, então você tem que terminar esse processo e aí voltar a gerar esperança, voltar a gerar crescimento. E esperança é crescimento. Esperança é top line. Né? Isso que as equipes veem brilho no olho. Né? Então acho que a agenda da companhia que ela tem que abrir agora é uma agenda de top line, de crescimento. Que passa sim por cada vez mais resgatar o posicionamento de nossas marcas com o princípio de que a educação não tem preço, tem valor. A gente tem as principais marcas, então a gente tem que pensar no posicionamento correto. Isso aí não é fácil, mas você tem que fazer, a gente está preparado para isso. Nós estamos com sistemas não integrados, nós temos um sistema integrado, agora temos condição de ir por SKU, lá pelo centro de gravidade da operação, analisar e ver posicionamento e colocar nas nossas marcas aonde elas merecem estar. Tá? Essa é a primeira reflexão. A segunda, como eu falei, a gente é o maior ecossistema de educação de qualidade no ensino superior brasileiro. Né? Nós temos hoje 400 mil estudantes aproximadamente. Estamos presentes em 75% do território nacional com aproximadamente 82 unidades, 82 campi. Quantos municípios tem o Brasil? 5.500 e pouco municípios? Pegue qualquer critério que você quiser, Gabriel. Pega um critério, por exemplo,
Pareto, vamos fazer 20%. Perfeito. Ou não, vamos ser mais conservador, vamos fazer 10%. Então vamos pegar 10% dos municípios com maior PIB, sei lá, com maior índice de inovação. Os 10% dos municípios mais inovadores do Brasil. Ou os 10% dos municípios que mais cresceram, ou que são mais seguros, qual você quiser. Nós estamos falando em 550 municípios. Eu tenho 82 unidades. Então, só aí eu tenho uma... E aí a educação é regional. Então, se eu pegar as minhas marcas e for abrindo unidades por qualquer um desses critérios, eu tenho uma avenida de crescimento aí muito importante para ser feita. Por quê? Porque a educação é regional, a educação depende de acesso, e acesso passa por mobilidade urbana, ou seja, o estudante, e a gente vem crescendo assim, organicamente, ou seja, se você leva a educação de qualidade para uma região que não tem educação de qualidade, o estudante vai para a qualidade. Então, abrir unidades com qualquer critério de municípios, essa é a ordem de grandeza que eu estou falando. Então, tem uma oportunidade grande aí de crescimento aí também. Eu acho que tem uma oportunidade grande que nós temos feito, que vale um programa também específico, que são as UCs duais, porque o nosso currículo, ele é um currículo por competências, como eu já falei. Nós fizemos a primeira reforma curricular em 2006. De lá para cá a gente vem fazendo reformas curriculares e ganhando qualidade semestre a semestre. Nós visitamos o que há no mundo inteiro e não há uma Apple na educação. Não há uma Microsoft na educação. Harvard é referência em Problem-Based Learning, ou seja, educação por problemas. Stanford é referência em formação de professores. E a gente foi trazendo para o Brasil. E hoje nós temos uma matriz curricular por competências híbrida para 400 mil estudantes. E não é mais aquela matriz vinda da era industrial, que por incrível que pareça hoje as universidades ainda têm termos do tipo disciplina, grade é coisa de presídio, né? Formar, eu vou formar o Gabriel, vou botar o Gabriel numa forma e vou entregar ele igualzinho ao Luiz e ao João e a Maria. Isso vem da era industrial, que tinha que formar em escala. O nosso currículo já não tem mais isso, é um currículo por unidade curricular. E nós estamos fazendo unidades curriculares duais, na qual o estudante passa parte da formação conosco e parte com a empresa. Já sai com uma nanocertificação nossa e da empresa. Já sai empregado. Então, o B2B aqui vale um capítulo à parte. E aqui eu acho que também tem uma grande oportunidade de crescimento e talvez de mudança do nosso modelo de receita. Porque a partir daí que as empresas comecem a pagar a formação do estudante, a gente pode começar a migrar para um modelo na qual não é mais B2C, sim B2B. Perfeito. O que acontece já em outros países do mundo não é algo que nós vamos inventar, talvez, aqui para o mercado brasileiro, mas já acontece. O que já é realidade. Já é realidade. E eu, ao longo desses 21 anos, tive muita dificuldade em entender por que as empresas se distanciaram ou se distanciavam do setor das universidades e as universidades do setor produtivo. Isso gerava o quê? Gerava uma série de ineficiências. As empresas montando suas universidades corporativas e as universidades formando um jovem que vai aprender a trabalhar depois de formado. E ao longo da Ânima, quando nós montávamos área comercial, o máximo que um vendedor fazia era ir na empresa e fazer um convênio de 10% de bolsa. E eu nunca entendi por que eu não conseguia fazer mais do que isso. E com as UCs duais, e hoje eu tenho mais de 400 empresas fazendo, eu percebi que ao você ter algo curricular, ou seja, uma estrutura curricular que fomente isso, aí você consegue quebrar essa lógica. E aí sim as empresas estão fazendo isso aí de forma estruturada, de forma estrutural e escalável. E transformacional, porque você gera uma eficiência que não existe hoje. Totalmente transformacional. É disso que a gente está falando. Perfeito. Infelizmente, nosso programa aqui é finito, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Gostaria de agradecer imensamente, Marcelo. Que prazer enorme tê-lo por aqui. Já tirei mais 3 temas aí para conversas contigo e com a equipe da Ânima. Sejam sempre bem-vindos
a porta estará sempre aberta, serão sempre bem recebidos aqui no BMC Business. Conte comigo, é uma grande honra e eu estou sempre à disposição para voltar aqui, é só me chamar. E a você que está nos acompanhando, eu vou chamar o Marcelo em severas ocasiões, porque tem muito assunto interessante para nós tirarmos dessa primeira conversa, e eu gostaria de convidá-lo a acompanhar o nosso programa. Lembrando, um programa semanal, todas as semanas nós temos um representante de uma companhia de capital aberto aqui na nossa programação. Todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, você tem o BMC Business disponível na tua televisão. E já que nós falamos sobre omnicanalidade, omnichannel aqui ao longo do programa, nós também estamos disponíveis em todas as plataformas, no YouTube, nas nossas redes sociais, também do Profit da Nelogica. Você que nos assiste agora pela TV fechada, visite os canais de distribuição de conteúdo da BMC News, portal de notícias, Telegram. Estamos em todos os lugares, levando sempre informação que gera valor. Um abraço a todos, nos vemos no próximo BMC Business. Tchau, tchau.